essa busca por vereador? Como é que eles fazem, o partido faz essa busca pelo vereador, ou você vai até o partido? Porque você tem que ter um conhecimento da comunidade sobre a sua vida, né? Você tem que estar participativo da comunidade, né? Porque a gente gostaria que fosse assim, né? Não é assim. Às vezes não. Eu vejo muitos personagens participando da política, a gente vê muito isso para deputado também, né? Aquela pessoa que é artista, que está na TV, que tem uma influência maior, né? Sim. Tem não sei quantos seguidores, tem não sei quantos likes, já dá para ser vereador, parece. Porque o que o pessoal pensa em como é que a gente conversa com as pessoas, como é que a gente alcança mais pessoas. Porque, na verdade, quando tu pensa no vereador, no parlamentar, qual que é a principal função dele? O que tu acha? Do parlamentar, Aham. buscar o entendimento da população, né? Trazer o que a população quer de verdade para que seja discutido no parlamento, né? Pois é. E como é que ele sabe o que a população quer? Tem que buscar dentro da comunidade, conversando com associações, com os moradores, e saber o que realmente a comunidade quer para que aquilo seja o que aconteça. É Eu o que a gente acredito não muito vê, nisso. é o que a gente não vê, na verdade. Eu acredito muito nisso. Isso traz até uma parte da característica do parlamento, muitas vezes o parlamento municipal, que é a Câmara de Vereadores, Sim. que traz muito aquela representatividade do vereador de bairro. Né? A gente vê muito essa característica, né? Aquele líder comunitário, aquele cara que trabalhou na prefeitura num determinado bairro, geralmente ele tem Uma mais intendência, influência né? ali, a intendência, subprefeito. Geralmente esse cara ele acaba virando vereador porque ele cria uma influência. Mas muitas vezes, talvez essa não seja a maior função do vereador, né? Primeiro que o vereador não executa nada. Sim. Né? Não tampa buraco, não capina. A gente contrata pessoas para isso, com um orçamento público, com dinheiro que a gente recolhe das pessoas para isso. Então, não é a função do vereador. Agora, é a função, sim, captar as demandas da cidade e ajudar a representá-las ali. E eu brinco, não, né? Eu entendi que o ator político, o parlamentar, a principal função dele hoje é mobilizar pessoas. Porque se tu não cria agenda, se tu não cria prioridade, tudo é urgente, sabe? O saneamento é urgente, um buraco na rua é urgente, drenagem é urgente, acontece uma chuva mais forte, risco de desabamento é urgente. Então, educação é urgente, saúde é urgente, tudo é urgente. Como é que a gente dá prioridade? Da mesma forma que a gente faz em casa, muitas vezes. Pô, eu tenho um salário limitado, tudo é urgente, né? Eu adoraria viajar, né? Seria um presente, uma experiência para minha família e para mim. Mas, poxa, eu preciso pagar a escola, preciso colocar gasolina no carro. Aconteceu um acidente, preciso corrigir isso antes. Então, para criar prioridade em orçamento público, nós precisamos criar o senso de urgência e precisamos desenvolver um plano. E é aí que eu vejo a maior função do ator político. Como é que a gente capta as demandas e colhe com a comunidade o que está mais urgente? Político? É. Ele interpreta, então? Não, eu digo, o ator ele tem as funções, né? Quando a gente fala no ator, a gente tem um cenário e tem os atores, né? Onde eles interpretam os seus papéis. Então, o ator político no sentido de atuar politicamente. Mas falo que acho que a função dele é mobilizar as pessoas para dizer, isso aqui é urgente, então vamos envolver, porque isso é o conceito de democracia participativa. Hoje a gente tem esse conceito, mas ele não existe. Porque as pessoas muitas vezes dão o voto e depois ficam lá no sofá, sentadas. Não é essa a função do cidadão que participa da cidade. Ele não contratou um cara que vai pensar por ele. Ele contratou uma pessoa. É que nós não temos aqui vai também mobilizar. nós não temos aqui também uma tradição, né, dessa junta comunitária, né, das pessoas participarem realmente da comunidade, né. Eu digo isso no geral do Brasil, né. O brasileiro ele gosta de deixar que alguém resolva para ele o problema, né. Vou votar na Manu e a Manu vai resolver para mim. Ponto. Tá lá. Tá ajudando? Não, a Manu resolve. Deixa que ela resolve. Pois é, seria bom se fosse, né? Mas depois eu vou cobrar da Manu. Por que não fez? Mas não E fez o pode quê? cobrar. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Você não explicou, então a Manu tem que adivinhar. Eu acho que falta um pouco também essa participação da população. Mas aí você falou uma coisa interessante, né? O papel do vereador é trazer para a Câmara, para votações, o que a comunidade quer. Então, como a gente falou no começo, não é mais interessante para o vereador estar mais participativo em toda a comunidade, não uma só comunidade, mas em todas as comunidades, com as associações e com as pessoas que estão interessadas?
Eu gosto muito do conceito de vereador de cidade, não vereador de bairro. Uhum. Como eu tento me comportar. Não uma comunidade, né? No geral, né? Isso. Como é que a gente envolve essas pautas de cidade, né? Porque daí a cidade ela é feita das várias comunidades, das suas várias diferenças. Respeito muito que Florianópolis tem bairro com muita personalidade, né? Campeche é muito diferente de Santo Antônio, que é muito diferente dos ingleses, que é muito diferente do centro. Isso tem que ser respeitado, essas características têm que ser levantadas e enfrentadas, porque cada uma traz a sua dificuldade também, né? Agora, a gente tem pautas de cidade que precisam estar acima disso. Por exemplo, a mobilidade, por exemplo, o saneamento, por exemplo, educação e saúde. E aí que a gente tira um pouquinho o papel do líder comunitário, que às vezes não está lendo os projetos, não está sentando na mesa com atores mais técnicos, né? Eu tenho sim que sentar na mesa com a universidade, com a iniciativa privada, com outras soluções de cidade. Eu tenho que estudar o meu papel para eu poder trazer soluções melhores para cá, né? E isso eu acho que é muito importante falar. O vereador ele não é um ser iluminado, né? Está longe disso. Ele é uma pessoa que está lá para representar, trazer demanda, mas se ele vai legislar sobre, porque a gente também tem essa função, né? Criar projetos de lei, ou no mínimo revisar a lei que está lá, entender por que ela não está funcionando, exigir a aplicação dela, que acontece através da fiscalização, nessas horas nós temos que estar estudando o projeto. Tem que estudar as soluções e tem que dizer por que aqui não funciona, a gente estava falando de transporte marítimo, por que aqui não funciona e em Itajaí dá certo? Né? Quais são as diferenças? Qual é a dificuldade? Por que aqui não é aplicado? Pô, vamos lá entender, vamos trazer o cara para cá para estudar, vamos construir os indicadores aqui. Então, eu sinto falta hoje, né, de um parlamento mais técnico. E isso acontece muito também às vezes porque o bairro tem que ter o seu representante, mas se ele não sabe falar sobre taxa de lixo, sobre IPTU, sobre concessão de ônibus, né? Se o monopólio é bom ou não. E a gente tem que saber falar sobre isso. Se ele não tem o nível técnico necessário, como é que ele vai fazer uma representatividade, né? Exatamente. E é um grande problema, né? Pessoas com níveis técnicos para estar ocupando cargos públicos, né? Isso. Eu sou contra o vereador só tapar buraco, entende? Porque nem ele que tapa. Mas hoje não está só em vereador, né? Está em deputado, federal, estadual. Exatamente. Ministros, pessoas que estão no alto escalão que não têm um nível técnico. Eu falo agora que a eleição vai ser municipal, mas, nossa, total. Se a gente for olhar, a gente está num apagão de atividade de produção parlamentar de qualidade. Porque essa sua fala, ela casa bem com o que acho que a grande maioria que briga pela minha qualidade pensa. Sempre que você colocar alguém no poder público, tem que ter um entendimento, um nível técnico. Chega dessa ideia, vamos lá, uma ideia esdrúxula, mas era sempre muito falada, né? De colocar pessoas que não têm nenhum nível escolar para fazer uma representatividade, né? Porque hoje para ser um médico, você tem que estudar muito. Para ser um advogado, você tem que estudar muito. Para ser um representante público, você também tem que estudar muito. Você tem que ter um grau, pelo menos de nível superior, para saber o que você está fazendo, ter o conhecimento, né? E buscar o conhecimento, como você está falando, né? Sim. De transporte, saneamento. Eu acredito muito nisso e eu fiz muitas capacitações durante a campanha e também depois, né? Eu estudo muito assim e participo de uma escola política que eu gosto muito, do Renova BR, participo de comunidades de vereadores para a gente trocar muita ideia, trocar ideias sobre projetos. Gosto muito de estar nos fóruns de discussão, sou chamada pelos fóruns de empresariais, de inovação e também por aqueles de cidade. Sinto falta da gente ter um espaço que a gente possa ouvir mais as associações de comunidade também, para trocar mais ideia e principalmente porque a gente precisa informar melhor as pessoas, dar informação para elas. Muitas vezes a informação não chega no bairro, né? E aí a grande demanda do bairro vira aquele problema muito concentrado. Pô, a gente não tem drenagem, está sempre alagando. É um baita de um problema, com certeza. Mas tu também tem que discutir as outras questões de cidade, sabe? Não é só aquele problema que vai te fazer escolher um representante que pode não ter todas as qualificações, porque na verdade ele está ali no problema contigo e tu ganha confiança nele e tu acredita que ele pode resolver. Então essa fala da gente procurar um parlamentar mais qualificado, ela é ótima, só que ela tem que ser feita para o eleitor. Exatamente. Né? Você tem que votar em alguém de qualificação. É sempre aquela mesma máxima, né? Vote com confiança em quem possa te representar com confiança, né? Gostaria muito. A gente tem apanhado muito, né?
país que bota tiririca no governo, bota, né? É complicado. É difícil. É difícil você buscar uma tecnologia. Nada contra ele, eu acho que é uma pessoa que está lá, está representando. Mas tem que buscar pessoas com qualificações desde baixo, né? Desde o primeiro aqui, que é o vereador, até o cargo mais alto do país, né? É uma representatividade, né? Fica aquela coisa de compadrio, né? Eu gosto de ter alguém que eu tenho o número do telefone para ligar e reclamar, ou pedir uma orientação, ou até pedir algo a mais, não sei. Mas é desconfortável quando essa pessoa só sabe fazer isso.